Fala galera, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam bem. Hoje eu fui convidado a trazer o nosso episódio da nossa série Bibliaflix e eu vou trazer hoje o capítulo 8 de Mateus até o capítulo 14. Eu destaquei alguns pontos aqui que eu achei mais relevantes. Espero que vocês leiam, que vocês tenham lido, porque esses capítulos eles trazem muitas lições e muitas coisas boas para nossa vida. Então, eu fiz um pequeno resumo aqui e peço vocês que me acompanhem aí. Jesus ele inicia o capítulo 8, uma parte que eu achei muito importante, que é a cura do empregado, né, de um oficial romano. Jesus ele tá lá andando, né, com seus discípulos, e aí chega esse oficial romano e pede para Jesus curar o seu servo. E aí Jesus fala, não, vamos lá na sua casa então, que eu curo ele, sim. E ele fala, não, senhor, se o senhor me desse uma palavra, eu sei que ele vai ser curado. E Jesus fica admirado, e ele fala que ele nunca viu tamanha fé entre o povo de Israel, que é um grande exemplo de fé para nossas vidas também, que até Jesus fica admirado com tamanha fé desse oficial romano. E aí, no capítulo 8, versículo 18, algumas pessoas queriam seguir Jesus, né? E aí, vou ler aqui para vocês o 18. Jesus viu a multidão em volta dele e mandou os discípulos irem para o lado leste do lago. O mestre da lei chegou perto e disse, Mestre, estou pronto para seguir o Senhor. Para qual lugar onde o Senhor for? E Jesus responde, as raposas têm suas covas, e os pássaros os seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde descansar. E aí vem outra pessoa, né, que era seguidor de Jesus, e fala assim, Senhor, primeiro deixa que eu volte e sepulte o meu pai. E Jesus responde, venha comigo e deixe que os mortos sepultem os seus mortos. Eu achei importante isso, porque às vezes a gente quer fazer uma coisa, né, antes de seguir Jesus, né? Tipo assim, pera aí, Jesus, eu vou te seguir, mas deixa ele lavar uma louça ali, deixa ele cuidar da casa, né? Deixa ele fazer a faxina, sendo que na verdade ele quer que a gente ponha as coisas de Deus em primeiro lugar, à frente das nossas tarefas, à frente do que a gente acredita, das nossas crenças, dos nossos deveres. Ele quer que a gente siga ele em primeiro lugar. E esse é um ponto que eu achei importante aí no capítulo. E aí depois Jesus mostra sua autoridade, né? Tirando o demônio dos dois homens lá do cemitério, que é uma passagem muito conhecida também, que eram dois homens que eram endemoniados e eles viviam no cemitério. E as pessoas nem passavam por perto ali porque eles eram muito agressivos. E aí os demônios chegam até Jesus, né? Isso demonstra a autoridade de Jesus. Eles chegam para Jesus e falam assim, o que o Senhor quer conosco? Ainda não chegou o tempo. E aí ele fala assim, nos ordene que entremos naqueles porcos lá. E Jesus vai lá, então vai. Aí eles entram nos porcos e os porcos caem ali no barranco e se atiram no lago e se afogam, né? E aí as pessoas que cuidam dos porcos ficam assustadas, né? Vão pra cidade falar o que Jesus tinha feito. E aí essas pessoas pedem para Jesus para que ele se retire daquele lugar, porque ele estava assustando aquelas pessoas que estavam ali, né? Então essa passagem mostra a autoridade de Jesus sobre todas as coisas, né? E aí, terminando aí o capítulo 8, começando o capítulo 9, Jesus começa aí no versículo 4 e 5, que eu achei importante, né? A cura de um paralítico. Jesus, ele vai aqui no versículo 4. Porém, Jesus sabia que eles estavam pensando e disse, por que é que vocês estão pensando essas coisas más, né? Porque sempre que Jesus fazia alguma coisa, os mestres da lei, os fariseus, ficavam só aqui, ele é o chefe dos demônios, ele fica se auto-intitulando filho de Deus, ele não sabe o que ele tá falando, não sabe o que ele tá fazendo. Só que Jesus conhecia o pensamento deles, entendeu? E aí eles ficam perguntando, e aí Jesus dá uma resposta para eles no versículo 5, me acompanhe. O que é mais fácil dizer
O que é mais fácil dizer ao paralítico? Os seus pecados estão perdoados ou levante-se e ande? Aí no 6. Pois eu vou mostrar a vocês que eu, filho do homem, tenho poder na terra para perdoar pecados. Então disse ao paralítico: levante-se, pegue a sua cama e vá para casa. Mesmo diante das críticas que Jesus recebia dos fariseus, dos mestres da lei, que na verdade deviam ser pessoas que orientassem o povo a fazer o que é certo, ensinar a palavra de Deus, eles só queriam julgar. E Jesus, mesmo diante dessas críticas, ele sabia responder e ele sempre respondia embasado na palavra de Deus. Ele mostrava alguns trechos da Escritura e falava para eles, tá escrito lá em Isaías, tá escrito lá em Salmos, tá escrito lá, e ele sempre citava a Bíblia e mostrava para essas pessoas que elas estavam erradas, porque essas pessoas só queriam julgar, só queriam atirar as pedras, né? E Jesus, ele veio para, na verdade, falar que todas as pessoas merecem o reino de Deus. Se você entregar a sua vida, se você seguir certo o que Deus fala. Então, ele sempre vem dando essas respostas para essas pessoas que ficavam julgando, né? E aí, mais à frente, né, Jesus encontra Mateus, o cobrador de impostos. E aí ele vai e janta na casa de Mateus, que é aí no versículo 10, me acompanhe, por favor. Mais tarde, enquanto Jesus estava jantando na casa de Mateus, pessoas de má fama chegaram e sentaram-se à mesa com Jesus e os seus discípulos. Aí já sabe o que vai acontecer, né? Os mestres ali vêm de novo, os fariseus, né? Alguns fariseus viram isso e perguntaram aos discípulos: por que o mestre de vocês come com os cobradores de impostos e com outras pessoas de má fama? Jesus não dava nem tempo para o discípulo responder. Ele mesmo já respondia na lata desses caras. Ele chegava e falava, Jesus fala, aí Jesus ouve, né, o que eles estão falando e responde, né, dá resposta. Os que têm saúde não precisam de médico, mas sim os doentes. Vão e procurem entender o que quer dizer esse trecho das Escrituras Sagradas. Eu quero que as pessoas sejam bondosas e não que me ofereçam sacrifícios de animais, porque eu vim para chamar os pecadores e não os bons. Ou seja, Jesus não veio para chamar aquelas pessoas que já estão salvas, né? Ele não vai pescar no aquário. Ele veio chamar aquelas pessoas que estão perdidas no pecado, pessoas que não conhecem a palavra de Deus. E aí, mais uma vez, Jesus rebate os fariseus em grande estilo e mostra para eles, né, o que a palavra de Deus quer dizer. E aí, depois do capítulo 9 vem algumas curas de Jesus, que é como se fosse, como a gente pode citar, a mulher do fluxo de sangue, que é uma fé também extraordinária, que ela apenas toca na hora do vestido de Jesus e é curada. E depois ele cura aquela menina lá, né, que o pessoal já estava dando ela como morta e ele apenas vai na casa dela e o pessoal, ele fala que a menina estava dormindo e o pessoal começa a dar risada na cara dele, caçoar de Jesus. E aí ele vem e ressuscita a menina e aí o pessoal fica admirado, né? E depois ele cura também um mudo que estava endemoniado e os fariseus começam a falar que ele é o chefe dos demônios, entendeu? Porque ele tinha autoridade para expulsar os demônios do corpo das pessoas e os fariseus começam a falar: você esse daí é o chefe dos demônios, ele tem essa autoridade, é o demônio que dá essa autoridade para ele. Só que na verdade eles não conseguiam compreender, né, a grandeza de Jesus. E aí, pra gente não se estender muito, né, capítulo 10, Jesus chama os 2 discípulos, dá autoridade para eles expulsar os demônios, curar as enfermidades e doenças graves. E depois, no capítulo 6, ele fala para os discípulos procurar as ovelhas perdidas do povo de Israel, né? Que é aquele que ele fala também na casa de Mateus, que ele está sentado na mesa e ele dá a resposta aos fariseus que ele veio buscar os pecadores. E ele fala a mesma coisa para os discípulos. E aí depois ele fala um pouco sobre perseguições, que os discípulos vão sofrer perseguições, mas é para eles terem um bom ânimo, porque se chegar até o final, eles vão conseguir a coroa da vida. No 22, perseverança. E ele dá vários exemplos para os discípulos do que eles vão passar, né? Que eles vão sofrer por causa do nome de Jesus.
E depois no versículo 32, que eu achei importante aqui, do capítulo 10, me acompanha aí na sua Bíblia, que é o versículo 32 do capítulo 10. Se uma pessoa afirmar publicamente que pertence a mim, eu também no dia do juízo afirmarei diante do meu Pai, que está no céu, que ela pertence a mim. Mas, se uma pessoa disser publicamente que não pertence a mim, eu também no dia do juízo direi diante do meu Pai, que está no céu, que ela não pertence a mim. Ou seja, aí é sobre negar, né, sobre negar a palavra de Deus, negar Jesus. Se você negar Jesus durante a sua vida, no dia do juízo, Deus também vai negar você. E aí depois, no capítulo 11, Jesus fala a respeito de João Batista, né? Ele faz alguns elogios aí a João Batista. Ele fala que João Batista é o maior entre todos, mas na verdade no reino dos céus ele será o menor, porque o maior na terra será o menor no reino dos céus. E aí Jesus ele faz uma acusação em algumas cidades onde ele passou e fez milagres, né? Porque na verdade ele passou, fez milagres para as cidades, e aí o pessoal continuou pecando, não acreditou e viveu uma vida de pecado. E aí ele dá uma chicotada lá nessas cidades aí. E aí no versículo 28 do capítulo 11, que eu achei importante também, ele é uma passagem muito conhecida também, e a gente pode trazer ela muito para os nossos dias, né? Venham a mim todos vocês que estão cansados de carregar as suas pesadas cargas, e eu lhes darei descanso. Sejam meus seguidores e aprendam comigo, porque sou bondoso e tenho um coração humilde, e vocês encontrarão descanso. Os deveres que eu exijo de vocês são fáceis, e a carga que eu ponho sobre vocês é leve. Ou seja, Jesus ele não põe um fardo pesado sobre nossas costas. Às vezes a gente pensa, né? Nossa Deus, por que eu tô carregando esse fardo tão pesado? Mas na verdade, ele carrega sobre ele os nossos fardos e as nossas dores. E a gente tem que descansar e deixar isso sobre Jesus, né? Sobre Deus. E aí, no capítulo 12, né? Jesus fala aí a respeito do sábado, né? Que quando ele, mais uma vez, os fariseus tentam pegar Jesus, né? Que ele cura ali, faz uma cura. Ele faz uma cura no sábado. E aí os fariseus, nossa, mas é sábado. Por que Jesus está fazendo isso? E aí ele mais uma vez rebate, dá uma resposta para eles. A altura, né, do que eles falaram para Jesus. Jesus dá uma resposta à altura. E aí, mais uma vez, eles falam que chamam Jesus de Beelzebul, falam que Jesus é Beelzebul, que é o chefe dos demônios, né? Que tá lá no versículo 24. Vamos lá acompanhar. Versículo 24. Alguns fariseus ouviram isso e responderam: é Beelzebul, chefe dos demônios. Quem dá poder chame para expulsar os demônios. Eles preferiram acreditar que Jesus era um demônio do que realmente era uma pessoa do bem, que estava fazendo bem para a humanidade. E aí eles começam a fazer planos para matar Jesus, né? E aí Jesus, sabendo disso, ele sai da cidade. E aí no capítulo 13, Jesus ele começa a ensinar por parábolas. E é uma parábola muito conhecida, que na verdade é a parábola do semeador, que tem vários significados aí durante a parábola, né? Peço que você leia aí na sua casa, que você tire as suas próprias conclusões a respeito do que essa parábola pode significar para sua vida, porque Jesus ele explica, né? Primeiro ele fala, aí depois os discípulos perguntam, mas o que significa isso? E aí depois ele vai explicando o que significa as parábolas. E aí ele passa o capítulo inteiro falando sobre as parábolas, né? Aí a gente pode ver no capítulo 13, ele fala do semeador, fala do joio, da semente de mostarda, do fermento. E aí ele vai explicando depois explica a parábola do joio. Depois ele fala do tesouro escondido, da pérola da rede. E aí, depois de um tempo, vamos pro capítulo 14, que é onde acontece a morte de João Batista, né? O Herodes, como
muitos conhecem a história. Herodes viu lá a filha da mulher dele dançando e isso admirou muito. E aí ele falou pra ela assim que ele daria o que ela quisesse, né, na frente de todo mundo. E aí ela falou, a mãe dela falou, ó, pede a cabeça de João Batista, porque João Batista estava preso, porque ele falou que Herodes não podia se casar com Herodias, tal, não podia ficar junto com ela. Vamos ver aqui no versículo 4. Pois João Batista tinha dito muitas vezes a Herodes, pela nossa lei, você é proibido de casar com Herodias. E aí Herodes queria matá-lo, mas tinha medo do povo, pois achavam que João era um profeta. Aí no dia do aniversário de Herodes, a filha de Herodias dançou diante de todos e ele gostou tanto que prometeu à moça, né? Eu juro que eu te darei qualquer coisa. E aí é onde ela pede a cabeça de João Batista. Aí eles matam João Batista, né? Cortam a cabeça dele e levam num prato. E aí a Herodias fica contente, né? Aí a filha dela leva pra ela. E ela fica contente e tal. E aí o discípulo João Batista vem e sepulta o corpo dele, né? De uma forma digna. Aí depois disso Jesus fica sabendo e ele se isola, vai para um lugar mais deserto. Mas mesmo assim, as multidões acompanham ele. Porque Jesus ele andava no meio do povo fazendo muitos milagres e realizando muitas curas. Então o povo sempre estava com ele. Sempre onde ele ia, uma multidão estava acompanhando ele. E aí, depois disso, ele começa a pregar ali, fazer curas e aquelas coisas que ele sempre fazia no meio do povo. E os discípulos falam para ele, ó Jesus, dispersa a multidão aí, porque eles já devem estar com fome. Fala para eles procurar alguma coisa para eles comer. Jesus, não, tragam o que vocês têm. E aí eles levam, ó, só temos 5 pães e 2 peixinhos, né? Que é uma passagem muito conhecida. E Jesus faz a multiplicação dos pães e dos peixes, e aí a multidão fica satisfeita, come todo mundo, muita gente, né? Aqui a Bíblia diz que no versículo 20, todos comeram e ficaram satisfeitos. E os discípulos ainda recolheram 12 cestos cheios dos pedaços que sobraram. Os que comeram foram mais ou menos 5.000 homens, sem contar as mulheres e as crianças. E aí depois de um tempo a multidão vai embora e Jesus sobe no monte para orar. E aí a Bíblia fala que entre 3 e 6 horas da manhã o barco estava ventando muito e o barco já tinha ido para o meio do lago. E os discípulos estavam lá, né, meio com medo assim, cadê Jesus e tal. E aí Jesus aparece andando sobre as águas, né? Imagina, você tá lá no meio do barco, no meio do mar, ver alguém vindo andando sobre as águas, né? Pra gente ver o tamanho da nossa fé, né? A nossa fé é muito fraca, a gente prefere acreditar que é um fantasma do que acreditar que é o próprio Jesus, né? Trazendo, como se a gente fosse os discípulos, né? E se fosse a gente no lugar deles, a gente ia pensar a mesma coisa, né? Certeza. E aí Jesus vem andando sobre as águas e o discípulo começa a assustar, né? E aí eles falam assim, é um fantasma. Aí no versículo 20, final do versículo 26, é um fantasma. E aí Jesus fala, coragem, sou eu, não tenho medo. E aí Pedro, né, vem todo... E aí Pedro, se é o Senhor mesmo, mande que eu vá andando em cima das águas, até onde o Senhor está. Ele fala, né, deixa, assim... Não, fala, mas não fala não, que eu vou cagar de medo. Aí Jesus fala, então vem Pedro, pode vir. Aí ele vai, começa a andar, e aí quando ele ouve o vento, ele começa a afundar. E ele, Jesus, me salva, por favor. Aí eles acreditam que é Jesus, né? Aí Jesus vem e fala pra ele, homem de pequena fé, tenha fé e tal. E aí os dois subiram no barco e o vento se acalmou. E aí os discípulos adoraram Jesus dizendo, né? Esse aí é o fim do capítulo. De fato, o Senhor é o Filho de Deus. Então, pessoal, desculpa aí a gaguejeira, desculpa aí se eu fiquei um pouco nervoso, mas essa é a palavra que eu tenho para trazer para vocês. Esse é mais um episódio do Bíblia Flix. Espero que vocês tenham uma ótima semana, espero que vocês continuem firmes na palavra de Deus, continuem perseverantes, e que nós possamos crescer juntos na palavra. Espero que Deus abençoe muito a sua vida, a vida da sua família, beleza?
Um forte abraço a todos e até a próxima.